2026 tem sido um ano muito feliz para os filmes de terror. E a gente está vendo diretores muito jovens e novas caras despontando, dando ares novos ao terror. Esse filme aqui, ele trouxe uma temática muito atual, além de conseguir deixar a pessoa agoniada o tempo todo, a gente ficar obcecado em assistir tudo que vai acontecer até o final. Eu desejo que quem está assistindo aí fique obcecado em dar o like no canal, se inscrever e comentar. Se inscreve aí. Obsessão ou Obsession é um filme que lançou em 2026 aqui no Brasil. Esse filme é dirigido pelo Trey Parker. Trey Parker, que é mais um diretor mais novo despontando aí. Ele fez alguns filmes, como o Mick em Serial, mas ele fez alguns curta-metragens em alguns canais do YouTube. E eu tinha visto um curta dele, mas eu não lembrava que era dele, que é o The Chair. Depois eu posso até falar desse curta dele, porque esse curta, o The Chair, ele tem muitas pontinhas assim que leva um pouco porque a gente viu em Obsession, mas vamos lá. Aqui em Obsession a gente acompanha Beer. O Beer, ele é um cara que ele é meio tímido, meio retraído, mas ele tá apaixonado pela amiga dele, a Nick. A Nick, que é uma moça muito extrovertida, que é legal com todo mundo. Ele tenta se declarar várias vezes pra Nick, mas nunca dá certo. Ele vai numa lojinha, compra um tal de salgueiro, né, que é um palitinho que, se você fazer um pedido para ele e quebrar, você realiza esse desejo. O problema é que o desejo que ele fez para esse palito se realiza, mas talvez não da forma que ele gostaria. Obsession, ele é um filme que consegue trazer vários pontos interessantes num contexto geral. Por que eu tô falando isso? Obsession é um filme que começa muito tranquilo, a gente até estranha que seja um filme de terror, porque ele começa como se fosse realmente uma comédia romântica. Porque a gente vê o Beer, ele conversando com a Nick, eles tendo aquele entrosamento, como se a amiga e o melhor amigo, eles têm aquela conversa, tem um grupo bastante unido. Ela trata ele meio que como irmão e ele sempre fica muito bobo por ela. E a gente vê o envolvimento disso tudo, que tudo começa a ficar, nessa comédia romântica, começa a ficar ainda mais assim, quando ele faz esse pedido para esse gravetinho e ela realmente fica apaixonada por ele, vai gradualmente. E aí é muito interessante que a gente tem nos primeiros momentos umas montagens deles felizes, como se a gente estivesse assistindo um filme de comédia romântica, só que com uma fotografia que remetisse a filmes de terror. E essa mistura ficou muito interessante. Fotografia essa que é muito boa e me lembrou muito um pouco do que ele usou lá em The Chair. É uma fotografia que ela mistura alguns tons de marrom, amarelado, como se passasse aquela sensação de sépia. Sabe aquele filtro sépia que antes tinha para você tirar foto em celulares? Que hoje eu acho que esse aí foi com Deus, mas tinha antes, que é aquela coisa que deixa mais marrom, que dá um aspecto de foto antiga. Que a gente vê isso quase no filme inteiro, uma mistura desse sépia, que faz muito sentido a roupa que estão nessas tonalidades, né, de marrom, amarelo, um pouquinho de um vermelho mais mogno, não sei como falar esse tipo de vermelho, mas essa mistura assim ficou muito interessante, é uma fotografia realmente que eu gostei bastante. Alguns enquadramentos aqui que o diretor traz mostra que a gente vê que ele já tem uma experiência, até porque o Trey Parker, ele já tinha feito bastante curtas-metragens, até ele chegar aqui demorou um tempo. Se você quer assistir algum dos curta-metragens do Curry, tem lá no YouTube. Eu vou deixar aqui o The Chair para você assistir e mais alguns para você dar uma olhada nos trabalhos antigos dele. Porque ao contrário do Kenny Parsons, que a gente falou lá em Backrooms, aqui vai ter um cardzinho para você ir lá assistir o nosso vídeo sobre Backrooms. Me parece que o Trey Parker, ele me passou um sentido que ele já era um diretor mais experiente pela forma dos enquadramentos, movimentações de câmera. Me mostrou mais que ele sabia o que ele estava querendo. Ele sabia que se ele deixasse a câmera parada naquele momento, com aquela louca parada lá na ponta do quarto, tudo escuro e ela só meio esquisita, traria essa aflição, traria essa coisa
que você fica, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Ela tava bem até agora há pouco e agora virou isso. Outra coisa que é muito boa nisso é o som, não só o som ambiente, que muitas vezes ele fica até meio ausente, deixando a gente mais impactado, a gente tivesse aflitivo, misturado naquelas situações, e isso cria muito o clímax do terror, do que está por vir. Entretanto, quando o jogo muda e a gente começa a perceber essa coisa, a temática desse filme é muito importante, principalmente porque a gente vive atualmente, né? Relacionamentos tóxicos, pessoas que estão psicologicamente afetadas, psicologicamente mal. No começo do filme, que o próprio Bear, ele toma bastante remédio, a patinha dele vai lá no banheiro, pega o vidro de remédio dele, morre. A gente já vê que ele já estava afetado por outras coisas que tinham acontecido. A gata vai lá, morre, ele fica fragilizado. Então esse personagem principal aqui, ele é todo o tempo fragilizado. Muito disso, desse personagem retraído, de tudo que acontece, de algumas reviravoltas que tem no personagem também, vai muito da excelente atuação do Michael Johnson, que faz o Bear aqui. Ele consegue passar todas essas emoções, e muitas vezes esse personagem, pessoa mais retraída, consegue se transformar numa pessoa que realmente se mostra obcecada pela Nick. Então isso vai pela excelente atuação do Michael Johnson. Outra pessoa que também brilhou muito aqui é a Indy Navarrete, que interpreta a Nick aqui. Interpretação muito boa, principalmente nas cenas de terror, quando a gente já percebe que a coisa ficou feia, que ela realmente está obcecada pelo Bear. Então, a gente vê muito dessa atuação, dessa coisa corporal, aqueles sorrisos que me remeteu muito a Sorria. Não sei se foi, talvez, uma referência dele aqui, mas se for uma grata referência, também vou deixar um card aqui, porque a gente tem análise do Sorria 1 e do Sorria 2. Então, vai aqui para você dar uma olhada, mas é uma referência bastante feliz. Uma alusão a relacionamentos abusivos. A gente vê o tempo todo que ora, a Nick fica, ou essa coisa que se transformou em Nick, esse sentimento obsessivo pelo Bear, transformou ela numa criatura, uma pessoa que fica toda hora, que quer ficar colada o tempo todo, que não consegue desgrudar do namorado, senão da briga. Por outro lado, a gente também vê o Bear obcecado pela Nick, esse amor platônico que ele tem, e o tempo todo conflitando, com medo que ele tá sentindo do que ela se transformou depois que começou a gostar dele, depois do feitiço, né? Como ele queria essa sensação, ele queria estar com ela, ele queria viver aquela história de amor na cabeça dele. Então a gente vê esse contraste muito grande aqui, que nenhum dos dois está certo nesse relacionamento. É um relacionamento tóxico das duas partes. Então é algo muito interessante que passa nesse filme aqui. Algumas falas, algumas cenas são muito impactantes, principalmente quando o personagem do Bear fala assim, quando Nick tá deitada na cama, ela recobra um pouco a consciência, sai um pouco desse transe, desse feitiço, e ela fala assim, por favor, me mata. A outra Nick tá dormindo, e ele fala assim, é tão difícil assim pra você me amar. É uma cena muito impactante, porque mostra que também ele tá obcecado por aquilo, ele tá obcecado por aquela paixão, por aquele amor que ele nunca teve. Que é outra coisa que passa nesse filme aqui, que é assim, uma obsessão por alguém ou um relacionamento abusivo pode acabar com as duas partes. E é isso que a gente viu aqui no final. Tanto o Bear, que teve que morrer, porque para quebrar essa maldição, esse desejo que ele fez, ele teria que morrer para que a pessoa que está sofrendo por esse desejo dele ficasse livre. E a gente percebe que um relacionamento abusivo, quando ele acaba, o fim nunca é bom. O Bear morreu, a Nick fica viva, mas ela fica traumatizada, porque vê que os amigos dela tudo morto, o Bear no colo dela morto, e ela quase foi também. A amiga dela, tudo foi pros ares, estava destruída psicologicamente, fisicamente. A gente vê uma degradação dessa personagem da Nick, desde o começo até o final. A gente vê como que ela vai se transformando corporeamente e atitudes também. Então isso só mostra que um relacionamento tóxico acaba com as duas partes envolvidas. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aí se você assistiu ou não Obsession. Esse filme aqui tá para desbancar Pecadores, que foi uma das maiores bilheterias do terror do ano passado. Um filme excelente. Eu vou ficando por aqui. Até mais.